Povo meu, povo meu, povo meu. Olha, nós estamos na reta final da temporada e só falta só o Mundial, o Intercontinental de Clubes, Mundial Interclubes, ao qual o Botafogo disputa e estreia amanhã contra o Pachuca do México às 2 da tarde. Então os pós-jogos serão todos do Botafogo. O Botafogo tem 3 jogos aí para jogar, o Real Madrid só vai ter um na final. Pode pegar o Botafogo ou não, mas o Mundial a gente fala depois, só estou falando que teremos ainda pós-jogos ainda para acontecer. Eu vou fazer o seguinte, né? Essa semana, final de ano, final de temporada, durante dezembro e janeiro, eu vou começar a dar notícias e dar opiniões também. Vou tentar fazer um dossiê, né? Eu não vou conseguir muito resumir em palavras. Acho que o ano de cada clube, né? A reflexão é como é que se diz? Ai, retrospectiva. Eu não vou conseguir fazer uma retrospectiva de cada um dos 12 clubes grandes, né? Do Atlético do Paraná, do Bahia, do Fortaleza, muito assim, mas eu vou tentar fazer um dossiê, até porque é para mostrar para vocês como se começa o planejamento de um clube, de uma diretoria, seja SAF, seja diretoria, né, executiva, diretoria de futebol associativa, seja SAF, seja associativo. Eu vou tentar fazer, né, dessa forma, na questão associativa, na questão da sociedade anônima do futebol, como se constrói um elenco, um planejamento, tudo direitinho. Claro que tem clubes tudo já estruturado, como o Palmeiras, como o Flamengo, que eu vou falar muito bem agora. Porém, eu vou falar de outros clubes que vão se estruturar e vão ter suas renovações. Como o Flamengo, que eu vou falar, como eu falei, muito bem agora, porque eu vou falar muito bem, porque ontem tivemos eleições no Flamengo e não teve briga, não teve nenhum tipo de problema ontem. E a eleição ontem ocorreu de 9 às 8 horas da noite, 18 ou 20 horas, 6 ou 8 horas da noite, e elegeu Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, a presidente do Flamengo, a presidência do Flamengo no triênio de 2025 a 2027. A chapa do BAP, Raça, Amor e Paixão, teve 1.731 votos contra 1.166 votos da Uniflar, de Rodrigo Dunche, candidato da situação do Rodolfo Landim, e contra 363 votos da Mengão Maior, liderada por Maurício Gomes de Matos. Ou seja, o BAP vence do Dunche, vence do Maurício Gomes de Matos e é o novo mandatário rubro-negro, o novo mandatário do Flamengo. Já estão perguntando se uma hora vira SAF, teve um Velman, não sei o nome da pessoa que parece que comentou sobre isso, não sei se positivo ou negativamente, mas uma hora o Flamengo vai virar SAF, né? Isso é nítido. O empresário conversa com o empresário, né? Com o político, né? Com o marqueteiro. A gente quer a profissionalização da CBF, dos árbitros, de tudo, da mídia. Quer que todas as plataformas, todas as empresas de comunicação possam transmitir o futebol, não só a Globo, não só a Record, não só a SBT, mas Band, Rede TV, nós do YouTube, quem trabalha com portal de notícias, enfim, a gente quer muito, uma hora vai virar SAF. Enquanto o Flamengo não vira SAF, o Flamengo vai para um terceiro estágio desde 2013, né? De 13 a 18, com Bandeira de Melo fazendo ótimo, muito bom trabalho, maravilhoso, ganhando somente uma Copa do Brasil, mas pagando as dívidas, né? E depois trazendo Sheik, Guerreiro, Diego, Ilharão, que depois iam vir com o Rodolfo Landim serem multicampeões de Libertadores brasileiros, só faltando o Mundial, né? Mundial esse que o Flamengo disputando que vem. Com o Rodolfo Landim com algumas polêmicas, questão dos garotos do Ninho,
do pagar o que as famílias pediram, né? E às vezes ficar um pouco calado. A questão da pandemia, né? Que ele foi o único que queria voltar rápido, ainda sem vacinação. A questão agora do Gabriel Barbosa, do Gabigol, enfim, com muitas coisas, mas é assim, com cobrança sim, apesar dos títulos de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil, dentro de campo, a dupla, né? Marcos Braz e Bruno Spindel deu conta do recado com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, não ganhou títulos com o Renato, mas ganha com o Felipe Luiz, tentou com o Domenech, Vitor Pereira, outros treinadores gringos, mas segurou as pontas e segurou muito bem a ponta de ser um dos maiores Flamengos da história, um dos melhores, né? Junto com o Flamengo daquele início de 80 do Zico. Agora vem o Luiz Eduardo Batista, BAP. Desafios. Eu vou listar 3. Eu vou listar um a curto prazo e 2 a médio e longo prazo. Primeiro, a curto prazo, questão de manter o Felipe Luiz. Acho que ele já falou que o Felipe Luiz continua muito bem, até porque ele não vai ser o burro de pagar uma multa rescisória ao Felipe Luiz gastar dinheiro agora com o Felipe Luiz campeão de Copa do Brasil. E agora é resolver aquela frase, né? A frase que ele falou, pô, se o Gabigol esperar um pouquinho só, a gente senta para conversar com ele. Eu acho que é o que a torcida do Flamengo quer. Ah, mas teve despedida do Gabigol, do Gabriel. Gabriel fez gol, tal, na última rodada do Campeonato Brasileiro, tal, multicampeão. Fala-se Cruzeiro, Santos, Corinthians. Ontem ele deu uma declaração muito importante no Podpah. Ele estava no podcast Podpah e falou que jogaria até no Nordeste, falou que se for jogar na China ou na Europa, onde for, quer ser em clube campeão. Mas o BAP tem que sentar e conversar com o Gabigol, e para isso ele vai precisar de um ótimo vice-presidente do futebol, de um diretor de futebol, que eu não sei se vai continuar sendo o Bruno Spindel, e conversar muito com o Felipe Luiz para o Gabi ficar, até porque o Pedro ainda vai voltar de lesão e o Flamengo agora tem um Mundial ano que vem para disputar, e assim como o Landim chegou ganhando Libertadores e Brasileiro, com certeza o BAP vai querer ganhar um Mundial, certo? Médio e longo prazo, estádio, questão do gasômetro, do terreno, do potencial construtivo. Por exemplo, o Vasco vai reformar São Januário. Eu achava que o Vasco tinha que comprar um terreno, porque Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo precisam de um terreno muito grande para 80 mil pessoas, já que não pode 100 mil, 90. E acabar com a violência, acabando com as organizadas, botando criminoso na cadeia. O estádio, que eu acho que vai ser num lugar meio difícil, gasômetro. Ah, mas não vai ser, claro que não vai ser no elevado, claro que não vai ser na descida da Ponte Rio, Niterói, descida por Rio de Janeiro, mas vai ser muito perto. E vai engarrafar, muito provavelmente. Em dia de jogo vai ser um ó. Só que não é só no dia de jogo, aí muitas das vezes a construção vai atrapalhar os dias normais de quem circula para ir para Rio ou para Niterói. Então essa é uma situação que o BAP tem que resolver. E outra, a questão dos meninos do Ninho, dos moleques do Ninho, dos garotos do Ninho. Essa diretoria atual, claro que se bateu o martelo, a diretoria passada conversou, mas como eu falei na questão do Landim, o Landim nem sentou muito para conversar com as famílias, né? Respondeu o Faustão, que estava tudo acontecendo, mas como o Landim foi um cara que na pandemia também deu muito mole, e agora com o Gabigol, a falta de respeito em conversar com o cara e aceitar o pedido do seu principal ativo de clube, seu centroavante, seu goleador, o BAP vai ter que resolver essa questão aí, rever o processo, conversar com as famílias e ver se as famílias realmente aceitaram tudo que foi acordado ou se eles vão querer mesmo 30 anos, 2 milhões. E o valor da indenização lá atrás, para quem não lembra, a tragédia de 2019 no Ninho do Urubu, complexo do Ninho, 10 pessoas mortas, 10 jovens, 10 adolescentes mortos e assim, tem muita discussão sobre isso. A chapa, né, Uniflá do Rodrigo Dunche, que é a chapa da situação do Rodolfo Landim, o Landim
decorreu muito mal essa situação. No início, tem a frase, né? A torcida do Flamengo apoia o Flamengo. E por que a diretoria não está nos apoiando aqui? Um dos pais dos meninos. Então, o BAP tem curto prazo a questão do Gabigol e do elenco, com o Felipe Luiz, com o novo diretor executivo, até chegar ao Mundial do ano que vem, em junho. Médio e longo prazo, a questão do estádio, né? Se vai ser ali, se vai ser em outro terreno, quando vai começar a ser construído, e a questão dos meninos do Ninho. Eu desejo muita sorte ao Luiz Eduardo Batista. Sobre SAF e Flamengo, eu vou falar num outro vídeo. E, independente disso, torcer para que ele não seja só um político que pense nele na questão da Conmebol, da CBF, das competições, e que pense muito mais no Flamengo, no futebol como um todo. Acho que pensar também em Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, os outros clubes de outros estados é muito importante. Até mesmo hoje o Flamengo está mais internacional, os clubes estão se internacionalizando muito mais. Pensar nos clubes grandes da Argentina, do Uruguai, da América do Norte, da América Central, da Europa. Conversar para um futebol melhor, conversar, por exemplo, por um calendário melhor do futebol brasileiro. Acho que o BAP tem outro grande desafio aí. Então, torcer para o BAP fazer um ótimo trabalho pelo Flamengo, que dentro de campo já estava sendo feito, vamos reconhecer dessa chapa, e fora de campo melhorar alguns pontos, e melhorar muito na questão do relacionamento e da humanidade, muitas das vezes, que a diretoria do Flamengo passada não teve, e essa agora que vai vir, a diretoria atual não teve, e essa agora que vai vir pode-se ter. Então, parabéns, BAP, boa sorte nesse triênio 2025, 26, 27. A nação rubro-negra vai cobrar de você. Eu não sou rubro-negro, eu sou vascaíno, eu chamo meu clube, minha torcida de Continente Cruz Maltino. Então eu posso falar nação rubro-negra sem romantizar. A nação rubro-negra vai cobrar de você, BAP. Esperamos que o futebol também cobre e que você ajude muito. Quem sabe até montar um elenco para Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, ajudar a seleção brasileira a ganhar o Hexa. Parabéns, BAP. Parabéns, raça, amor e paixão, a chapa vencedora das eleições do Flamengo. Fui.